Antes de iniciar meu pronunciamento, apenas para pontuar dois assuntos que a senadora Vanessa falou há pouco. Primeiro, em relação à reforma trabalhista, da possibilidade de um envio de uma medida provisória por parte do governo federal para corrigir alguns pontos da reforma trabalhista. Eu entendo que nós temos tempo. Essa reforma só entrará em vigor a partir de novembro, né? Então não tem por que, primeiramente, ter esse desespero. Se eu fosse o presidente Temer, evidentemente que foi feito um compromisso, não enviaria nenhuma medida provisória, porque o que está se querendo é os sindicatos voltarem nessa medida provisória a cobrar a contribuição obrigatória, uma coisa que já foi aprovada aqui e que tenho certeza que o Congresso não vai aceitar, tanto a Câmara como o Senado, da contribuição obrigatória por parte dos sindicalizados para o sindicato, deve ser espontânea, e alguns outros pontos que se colocaram aqui ao longo da tramitação da reforma, que ainda gera alguma dúvida, mas que, na minha opinião, na forma prática e que eu conheço, não existe nada disso, essa questão do trabalho intermitente, essa questão do local insalubre, é tudo as fanfarrices que foram colocadas aqui, presidente, ao longo da tramitação da reforma, como da mesma forma que ia acabar com o 13º, que ia acabar com o abono salarial, que ia acabar com as férias, acabar com o horário de almoço, e que depois que passou a aprovação, que as pessoas foram ter conhecimento do que realmente é o que foi aprovado aqui, ninguém se manifestou, achou extremamente positivo, como também dessas questões que querem se corrigir. Eu também não vou ser contra que se corrija, e tem um compromisso do presidente de enviar, mas assim, não é o fim do mundo que isso não viesse a acontecer, porque tem a legislação, tem as pessoas que serão responsáveis, porque uma pessoa que seja grávida trabalha no horário, em local insalubre, de pequeno, médio ou grande impacto, isso quem tem que avaliar é o comitê de medicina que tem cada empresa responsável. E sobre a questão da farmácia popular, que a senadora Vanessa também falou, é bom esclarecer que o que se descobriu é que a maioria das farmácias populares que estavam no Brasil funcionando, distribuição de remédio para a família carente, era, na verdade, comitês e cabos eleitoral do PT disfarçado, que a pessoa montava-se uma salinha, o governo pagava aluguel, pagava o funcionário, pagava a despesa para a pessoa distribuir esse medicamento. E, muitas vezes, o custo que se tinha para manter essa estrutura era muito mais caro do que o medicamento que essas farmácias distribuíam. O que o Ministério da Saúde está fazendo é transferindo para as farmácias normais a distribuição dos medicamentos para a população carente, convênio com as prefeituras também. Então, está se aproveitando muito mais o recurso e acabando com um cabide de emprego de forma indireta e também aquilo que o PT montou no Brasil todo, a questão do aparelhamento da política até nas farmácias populares. Então, é bom esclarecer que medicamento para as pessoas carentes continuam sendo distribuídos ou nas redes de farmácias normais ou nas prefeituras municipais. O que se acabou e que está se acabando essa questão da farmácia popular da forma como estava colocada. Mas esse não era o tema do meu pronunciamento aqui hoje. Eu quero falar sobre a questão da demarcação das áreas indígenas e sempre questão polêmica quando a gente vai discutir esse tema aqui. Mas hoje é uma boa notícia. O Diário Oficial da União trouxe, na edição do dia 20 de julho, um parecer da Advocacia Geral da União de que a Administração Pública Federal deve observar, respeitar e dar efetivo cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do caso da Raposa Terra do Sol, o PET número 3.388, fixou salvaguardas institucionais às terras indígenas, determinando a sua aplicação e todos os processos de demarcação. Esse parecer da AGU é de suma importância, já que a Corte Suprema tem entendimento muito consolidado a respeito de dois tópicos fundamentais para a demarcação das terras indígenas. A data da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, como marco temporal de ocupação da terra pelos índios para efeito de reconhecimento como terra indígena. 2. Vedação e ampliação de terras indígenas já demarcadas. Senhor presidente, o primeiro ponto está bem delineado no acordão, onde o tribunal assentou que a Constituição Federal trabalhou com data certa, como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene, ou seja, para o reconhecimento aos índios dos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
Quanto ao segundo ponto, o da vedação à ampliação de áreas indígenas, afirmou-se que o instrumento da demarcação previsto no artigo 231 da Constituição não pode ser empregado em sede de decisão administrativa para ampliar a terra indígena já reconhecida, submetendo o espaço adjacente a uma permanente situação de insegurança jurídica. A decisão, na petição número 3.388, como já disse, do famoso caso Raposa Serra do Sol, complementada pelo acordão dos embargos de declaração, representou marco determinante da política demarcatória de terras indígenas e tem sido reafirmada em diversos outros julgamentos do próprio TSF, do próprio STF. Está comprovado, portanto, que não se trata de um caso isolado, mas de um entendimento jurisprudencial solidificado que, de fato, pode fornecer as balizas gerais para a atuação dos órgãos da administração pública. O parecer da Advocacia Geral da União aponta várias outras condições que também devem ser observadas nos processos de demarcação de áreas indígenas. Entre elas está o que usa o fruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais energéticos, assim como a garimpagem, nem tampouco ao interesse da política de defesa nacional e a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena. O usufruto dos índios também não permite a cobrança de qualquer tarifa ou qualquer quantia de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas ao ingresso, trânsito ou permanência de não índios dentro das reservas, assim como também não poderá incidir cobrança pela utilização das estradas, linhas de transmissão de energia ou de qualquer outro equipamento e instalações colocadas a serviço do público. Entendo, senhores senadores, que tendo o entendimento que o governo, com essa decisão, é resolver problemas que implicam no Estado democrático de direito em fazê-lo sob a forma e o espírito da lei. Sou parlamentar que confia na qualidade do pacto político que a nossa nação fez em 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal. Dessa forma, é com muita ansiedade que aguardo os próximos passos para que esse documento publicado pela AGU possa ser submetido ao senhor Presidente da República e, uma vez publicado, juntamente com o despacho presidencial, deverá vincular toda a administração pública federal, cujos órgãos e entidades ficarão obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Estou convicto que, com regras claras estabelecidas a serem cumpridas em todas as instâncias dos órgãos competentes, pois não se pode ter dois pesos e duas medidas para o mesmo assunto. Iremos interromper e reverter o embuste que está acontecendo há décadas no processo demarcatório de terras indígenas do Brasil. Não é certo o modo como todo esse quadro vem sendo montado. O que fazem hoje é paralisar o desenvolvimento do Brasil e situações específicas, onde estradas que passam nem sequer em reserva indígena, passa 100, 200 quilômetros de distância, que depende de uma licença da FUNAI, e aí porque se coloca que lá um dia passou um índio, essa licença não sai, e essa estrada que tem recursos, às vezes no orçamento, tem condições como a BR-242 do Mato Grosso, que corta o estado de leste a oeste, a primeira rodovia, está com as obras paralisadas, aguardando uma licença da FUNAI já há 3, 4 anos parado, e nem sequer passa essa estrada no área indígena. Então, com essa parecer da AGU, estabelece primeiramente a ampliação de reserva indígena, não se pode mais ampliar. A questão de passar numa rodovia índio cobrar pedágio também não é legal, a não ser que haja um entendimento, como nós temos no Mato Grosso, na reserva Parecis, onde é cobrado os recursos, foi feito um combinado com os índios também, isso funciona muito bem, mas não de que, em nome dessa questão indígena, se questões sociais importantes, como usina hidrelétrica, estradas, obras de interesse social não andem no Brasil devido à questão indígena. E, sobretudo, a demarcação de novas áreas, que, nesse parecer da AGU também, deve constar a consulta aos municípios que serão atingidos, como Câmara de Vereadores, como Prefeitura. Então, acredito que essa decisão da AGU e referendada agora, espero nos próximos dias pelo presidente Michel Temer, será de fundamental importância para darmos um basta nessa questão que vem se alastrando do país, que é
a ampliação das áreas indígenas, de pessoas que têm enormes prejuízos porque comprou uma propriedade, está lá nela há 30, 40 anos, daqui a pouco chega a fundar e fala que passou um índio há 50 anos atrás, a sua área agora já é área indígena e ampliou a reserva, você perde tudo, não tem nenhuma compensação. Então, eu parabenizo mais uma vez o presidente Michel Temer por ter tido a coragem de quebrar esse paradigma que estava, por questões ideológicas, já há muito tempo parado no governo, aguardando, depois do julgamento da Raposa Serra do Sol, cobramos várias vezes na Casa Civil, cobramos na AGU uma posição sobre essa questão que o próprio STF mandou que o governo estabelecesse essa questão das 19 condicionantes sobre a questão da ampliação ou demarcação de novas áreas indígenas. E por questões ideológicas, isso não aconteceu. E agora, finalmente, o governo tem coragem de estabelecer nada mais do que o STF mandou fazer: cumprir as condicionantes para demarcação e para novas áreas indígenas. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos.